Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Paulo Antônio Grau Monteiro de Castro, sou professor de Direito Civil e procurador do município de Belo Horizonte. E estou aqui novamente com vocês para continuar nos nossos estudos a respeito da prescrição e da decadência. Meus amigos e minhas amigas, no nosso último encontro, nós praticamente encerramos o assunto da prescrição na medida em que tivemos oportunidade de trabalhar, inclusive, o disposto nos artigos 205 e 206 do Código Civil, que trazem exatamente aqueles prazos prescricionais dispostos ali naquele diploma legal. Como eu sempre venho dizendo, não custa repetir, pode ser que haja, claro, outros prazos prescricionais em outros diplomas legais, mas dentro do Código Civil, os únicos prazos prescricionais que nós temos estão dispostos nos artigos 205 e 206, sendo certo que quaisquer outros prazos do Código Civil que não estejam nem no 205 nem no 206 haverão de ser decadenciais. E sim, a decadência é o próximo assunto, o assunto que já está se avizinhando, né? E nós iremos aqui, evidentemente, abordá-lo bem em breve. Beleza pura, gente? O que mais que eu ainda teria que comentar agora a respeito da prescrição? Tudo o que era mais importante que nós trabalhamos, mas eu gostaria ainda de fazer uma relevante observação aos senhores e às senhoras. Observação essa que é a seguinte: pessoal, eu já vinha dizendo aqui para vocês que hoje nós temos basicamente duas distinções relevantes entre ali a figura da prescrição e a figura da decadência. Nós já tivemos, inclusive, oportunidade de trabalhar essa diferenciação de maneira muito cuidadosa, de maneira muito minudente, mas não custa que pelo menos a gente lembrar um pouquinho. Qual que é, em primeiro lugar, a diferença científica entre a prescrição e a decadência? A diferença científica é que a prescrição diz respeito a direitos subjetivos, direitos que são passíveis de violação, beleza? Nesses casos de direitos subjetivos, de direitos passíveis de violação, nós poderemos estar diante de uma situação de prescrição, tá? Agora, pessoal, existe uma outra sorte de direitos, existe uma outra modalidade de direitos, que é a dos chamados direitos potestativos. Os direitos potestativos têm a ver com potestade, têm a ver com poder. São direitos, gente, que por definição não são suscetíveis de violação. Esses direitos potestativos, gente, eles não podem ser violados por um motivo muito simples, porque esses direitos dizem respeito a se influir na esfera jurídica de outrem, quer esse outrem queira, quer esse outrem não queira. Logo, se independentemente da vontade desse outrem, esse direito pode ser exercido, isso significa, por óbvio, que ele não é passível de violação. Pessoal, quando nós estamos diante de direitos potestativos, nós poderemos ter eventualmente uma situação de decadência. Essa é a diferença científica entre a prescrição e a decadência. Prescrição diz respeito a direitos subjetivos e implica que a perda da pretensão, para alguns, na verdade, a neutralização da pretensão, e a decadência implica a perda do direito, o que, gente? Do direito potestativo, tá bom? Daqui a pouquinho, como eu venho dizendo, nós vamos nos aprofundar mais um pouco na figura da decadência, tá? Trouxe então agora para vocês aqui, relembrando a diferença científica entre prescrição e decadência. Agora eu vou lembrar da diferença legal. A diferença legal é aquela estabelecida no Código Civil, que diz, como eu sempre venho aqui afirmando o seguinte, que são prescricionais os prazos dos artigos 205 e 206 do Código Civil e que são decadenciais quaisquer outros prazos do Código Civil que não estejam nem no 205 nem no 206. Então agora vocês viram a distinção legal entre prescrição e decadência. Ô Paulo, mas por que você está repetindo isso? Estou repetindo pelo seguinte, pessoal.
É porque antes do Código Civil de 2002 era muito comum que os autores diferenciassem a prescrição da decadência. Vou até repetir, gente, vocês me desculpem aqui. Antes do Código Civil de 2002 era muito comum que os autores diferenciassem prescrição de decadência, dizendo algo que hoje para nós seria um verdadeiro absurdo, e é um verdadeiro absurdo. Os autores diziam ali, quando ainda vigorava o Código Civil de 16, que a prescrição implicava a perda do direito de ação. Já a decadência implicava a perda do próprio direito. Bom, pessoal, por que isso é absurdo? Por que isso é bizarro? Por que isso é grotesco? Por conta de algo que para nós hoje é muito claro, que é o fato, em primeiro lugar, de o direito de ação ser autônomo em relação ao direito material. Sim, o direito de ação ele é autônomo. E segundo, esse direito de ação, para além de ser autônomo, é um direito de base constitucional. É um direito de índole constitucional e que é, portanto, aqui nesse aspecto inafastável. A própria Constituição diz, com letras garrafais, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, não se perde direito de ação. Não se perde direito de ação, razão pela qual não faz sentido dizer-se que a prescrição é a perda de um direito de ação. Essa diferenciação que eu trouxe aqui por último é uma diferenciação que a gente chama de clássica. Clássica no sentido de antiga. E nesse caso específico aqui, para além de ser clássica no sentido de antiga, nós também vamos dizer que é uma diferenciação que se encontra absolutamente superada, tá? Ah, Paulo, então por que você ensina aqui para nós? Por dois motivos. Primeiro, porque na prova pode ser que vocês sejam indagados a respeito de qual seja a distinção clássica entre pressão e decadência. Se você for indagado nesses termos e se você não souber, você vai ficar mais perdido do que a azeitona em boca de banguela, como eu lembro sempre para vocês, como eu brinco sempre com vocês também. Sim, gente. E qual que é a segunda razão pela qual eu gosto sempre de trazer essa lição? Porque, pessoal, com o devido respeito, com o devido acato, pode acontecer de você, que é muito estudioso, de você, que é muito estudiosa, eventualmente estar estudando tanto mais tanto que você está num nível em que você sabe até mais do que o seu examinador. Lamentavelmente, pessoal, algumas bancas organizadoras de concurso não têm o mesmo cuidado de outras bancas que nós chamaríamos de bancas de ponta. Sim, e às vezes a gente acaba deparando com situações de quê, pessoal? De examinadores que, infelizmente, ou estão desatualizados, acontece, ou então examinadores que, de fato, estão precisando de estudar mais. Então, é essencial que vocês dominem essa distinção clássica, porque vai que você identifica na sua prova que o seu examinador ele está desatualizado. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Mas atenção, quando a pessoa está num nível avançado de estudos, como é o nível que vocês aqui precisam de alcançar, vocês próprios e vocês próprias terão aqui condições justamente de identificar até mesmo esse tipo de elemento na sua prova. Paulo, mas isso não deveria ser assim. Concordo, não deveria ser assim, mas infelizmente é. E se alguém for brigar aqui contra o fato de as coisas serem assim, essa pessoa vai perder mais ponto do que se ela aprender, perder mais ponto não, vai perder mais tempo do que se ela aprender a lidar com esse tipo de situação triste, mas com esse tipo de situação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Depois que você passar na prova, aí você vai ser idealista, você corra atrás realmente de mudanças. Por enquanto, não perca tempo com isso, o seu tempo agora é precioso. Você é um estudioso, você é um concurseiro, você é uma estudiosa, você é uma concurseira. A hora agora é de você se adaptar, inclusive, a essas situações de arbitrariedades. Valeu a dica, gente? Tamo junto? Fica aqui a dica do Paulo, então, para os senhores e para as senhoras. Eu prefiro chamar de dica porque, como diz a lenda, se a gente chamar de conselho, a pessoa já vai pensar assim, olha, conselho, se fosse bom, ninguém bala, a pessoa venderia, não é mesmo? Mas então vamos lá, pessoal. Feita essa observação, agora você já sabe a distinção científica entre pressão e decadência. Essa aí é importante? Sim. Essa aí vale? Sim. Essa aí está atualizada? Tá. Também aprenderam aqui a distinção
legal entre pressão e decadências também é importante, também é atual, também é válida. E aprenderam, em terceiro lugar, a chamada distinção clássica entre pressão e decadência. Distinção clássica é essa que, repito eu, está absolutamente superada, mas que é importante que vocês dominem, viu? A gente tem que estar sempre preparado para o pior. A gente sempre tem que esperar o melhor, sim, porque senão a gente enlouquece, mas a gente sempre tem que estar preparado para o pior. Porque se a gente está preparado para o pior e vem o melhor, aí a gente nada de braçada, a gente vai embora, não é mesmo, gente? Bom demais? Podemos avançar então mais um pouquinho, pessoal? Então nós vamos avançar mais um pouquinho. Nós vamos falar agora finalmente sobre o Instituto da Decadência, pessoal. Sim, finalmente vamos falar sobre o Instituto da Decadência. E uma das primeiras observações que eu quero fazer aqui e agora para os senhores e para as senhoras no seguinte sentido: como eu já vim adiantando, agora vai ser muito mais rápido o nosso estudo. Por quê, pessoal? Porque depois que vocês já colheram todas as bases que dizem respeito à prescrição, fica fácil agora de vocês entenderem as situações pertinentes à decadência. Não bastasse isso, eu vou dizer mais, a própria disciplina legal da decadência, ela é muito mais curta do que a disciplina legal da prescrição. Posso mostrar para vocês, gente? Vamos lá então, vamos para o Código Civil, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Só um minutinho, eu estou localizando aqui o nosso Código Civil, está localizado. Percebam aqui, meus caros, notem quantas disposições legais nós temos sobre prescrição, tá? Começa aqui no 189, ó, estou passando. Vejam, quantas disposições legais nós temos sobre prescrição? Notaram? Olha só, vai do 189 até o 206, não é mesmo? Aí nós temos aqui agora o capítulo 2, que fala de decadência, em que nós temos basicamente, vejam só, 1, 2, 3, 4, 5 artigos. Então, o próprio Código Civil, ele acaba aqui também transparecendo essa lógica que eu já tive a oportunidade de adiantar para os senhores e para as senhoras. Afinal de contas, então, Paulo, o que você tem que comentar conosco? Bom, pessoal, primeiro o conceito de decadência, não é, gente? O que é a decadência? A partir das próprias distinções que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar, vocês haverão de deduzir que decadência é a perda de um direito potestativo em razão do transcurso de um prazo legal ou, novidade aqui, ou de um prazo convencional. A decadência vai ser a perda de um direito potestativo em razão do transcurso de um prazo ou legal ou convencional. Ah, Paulo, então eu já estou aqui identificando uma diferença entre pressão e decadência. Eu estou identificando, Paulo, que a prescrição, você tinha dito muito bem, é matéria eminentemente legal. A prescrição vem disposta em lei, não é mesmo? Sim. E eu estou vendo, Paulo, que a decadência pode decorrer de convenção e não somente da lei. Perfeito? Perfeito. Essa é uma das primeiras diferenciações relevantes que nós temos aqui do ponto de vista prático entre prescrição e decadência. Prescrição sempre será matéria legal. Decadência, de outro lado, pode decorrer ou da lei, nós estaremos então diante aqui da chamada decadência legal, ou pode ela decorrer da convenção. Nesse caso, estaremos diante da chamada decadência convencional. Beleza, gente? Tranquilo? Então, essa é a primeira observação que eu faço, mas para frente nós veremos exemplos disso que eu estou aqui adiantando. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Posso avançar mais um pouquinho? Então, vamos lá, eu vou avançar mais um pouquinho. A gente vai trabalhar aqui agora a decadência exatamente a partir da perspectiva legal, exatamente a partir da perspectiva aqui dos artigos 207 e seguintes do nosso Código Civil. Vamos lá, gente? Então, nós vamos aqui agora voltar para o Código Civil, tá? E vamos ver o seguinte, 207 do Código Civil. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem
ou interrompem a prescrição. De novo, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Bom, meus caros, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui em videoaulas anteriores, a prescrição ela pode ser ali impedida, suspensa ou interrompida naquelas hipóteses listadas aqui no Código Civil. Não é verdade, gente? É verdade, a gente viu isso. Então, notem que é até bastante frequente que a prescrição seja objeto, como eu já disse, de impedimento, de suspensão ou de interrupção. Perfeito? Perfeito. Todavia, no que diz respeito à decadência, vocês já devem ter percebido bem, ela, via de regra, não pode ser nem suspensa, nem impedida, nem interrompida. Repito, via de regra. Via de regra, então, a decadência não pode nem ser impedida, nem suspensa, nem interrompida. Quando eu digo que isso ocorre via de regra, eu já estou aqui, de alguma maneira, dando a pista no sentido de que existem exceções. E o próprio artigo 207 do Código Civil, vamos voltar nele, pessoal? Pois é, o próprio artigo 207 do Código Civil faz aqui a ressalva que é salvo disposição legal em contrário que não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Logo, se houver disposição legal em contrário, nós poderemos sim ter impedimento, suspensão ou interrupção da decadência, poderemos. Agora, na falta de disposição legal em contrário, a decadência não será nem impedida, nem suspensa, nem interrompida. Beleza, gente? Deu para acompanhar? Só fazer uma observação aqui para vocês. Eu tive a oportunidade, certa vez, de ser um dos examinadores do exame lá da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, do processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários de graduação. E juntamente com uma grande colega, com a professora Ana Alvarenga Moreira Magalhães, eu tive a oportunidade de realmente elaborar algumas questões ali fechadas que seriam cobradas dos nossos queridos candidatos a estagiários e as nossas queridas candidatas a estagiários, tá? Na ocasião, pessoal, eu tive grande surpresa ao perceber que uma das questões que eu elaborei foi exatamente a questão que teve o maior índice de erro. E cá entre nós, pessoal, uma situação que me causou alguma espécie, na medida em que faltou, com a devida vênia, que houvesse a devida interpretação do artigo 207. Foi mais ou menos o seguinte, pessoal, a questão girava em torno de poder ou não a decadência ser objeto de impedimento, suspensão ou interrupção. E eu coloquei ali como uma das assertivas o seguinte, eu coloquei que a decadência nunca poderia ser impedida, suspensa ou interrompida. Isso está certo ou está errado, pessoal? Pessoal, isso está flagrantemente errado. Por quê? Porque sim, a decadência ela pode ser impedida, suspensa ou interrompida, claro, só nas situações em que a lei diz assim. Mas ela pode sim ser suspensa, impedida ou interrompida. Perceberam, pessoal? Muitas vezes as pessoas ali, elas se focam excessivamente na regra geral e se esquecem da ou das exceções. E como eu já disse em encontros anteriores, nas provas de concurso, muitas vezes o que é cobrado do candidato ou da candidata são justamente as situações que dizem respeito a circunstâncias excepcionais. Então fiquem ligados nisso, dica do Paulo. Atenção para as exceções às regras gerais que vocês aprendem. É o caso, por exemplo, aqui do que vem listado no artigo 207 do nosso Código Civil. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Bom demais? Vou partir aqui agora, gente, para o 208. O 208, ele faz remissão, ele faz referência a outros dispositivos do próprio Código Civil. Ele diz o seguinte: aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195, vou deixar o 195 de lado por enquanto, mas também se aplica à decadência exatamente o disposto no artigo 198, inciso 1º.
Bom, pessoal, será que vocês lembram aqui do 198, inciso 1º? Será que sim? Será que não? O 198, inciso 1º, foi objeto de estudo aqui por nós, nas nossas videoaulas, e esse 198, inciso 1º, diz exatamente que não corre a prescrição contra absolutamente incapazes. Pessoal, não corre prescrição contra absolutamente incapazes. Se não houvesse essa norma que eu acabei de dizer, essa norma do 208, nós entenderíamos que não correria prescrição contra absolutamente incapaz, mas talvez nós entendêssemos então que também não, mas que na verdade contra os absolutamente incapazes correria decadência. Talvez a gente pensasse assim, não é, pessoal? Pois é, só que vem aqui o 208 e diz que nesse caso específico nós não teremos decadência correndo contra absolutamente incapazes. Percebam então que já no 208 nós temos uma das exceções referidas no 207. Lembram do 207? O 207 falou, olha, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam a decadência as hipóteses impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição, não é isso? Agora vem o 208 e desde já fala de uma situação que diz respeito à prescrição e que diz respeito a uma situação de suspensão de impedimento, mas que agora vai se aplicar, à circunstância da decadência. Então vejam, vocês já têm aqui agora um exemplo no qual a decadência está sujeita a impedimento, suspensão. Perfeito, gente? Tranquilo? Bom demais? Nós vamos prosseguir agora, nós vamos falar do 195, que também está aqui apontado no 208. Só para lembrar, gente, o 195 é aquele dispositivo que diz que os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra as pessoas que derem causa à prescrição, contra os seus responsáveis que derem causa à prescrição ou que não a alegarem oportunamente. Paulo, isso então também vale para a decadência? Sim, isso aqui também vale para a decadência na forma da dicção expressa do artigo 208 do Código Civil. Perfeito, gente? Bom demais? Vamos agora para o 209, gente? Partiu 209, hein? 209, ele diz assim que é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então percebam, meus caros, eu já havia adiantado que existe decadência legal e que também existe decadência convencional. Agora a gente vê a primeira referência aqui a uma dessas situações, que é a da decadência legal, nos seguintes termos. Nos termos que dizem que a renúncia à decadência fixada em lei, a renúncia à decadência legal, ela é nula. Beleza, gente? Então a renúncia à decadência legal é nula. A pessoa eventualmente beneficiada pela decadência legal não pode renunciar aqui a essa decadência legal. Paulo, e com a prescrição, como que funcionava mesmo? A gente já estudou isso, né, gente? 191 do Código Civil fala da prescrição. Ele diz que a prescrição pode ser objeto de renúncia, seja ela expressa, seja ela tácita, desde que a renúncia à prescrição não prejudique terceiro e desde que ela seja ali efetivada depois de a prescrição já estar consumada. Vocês lembram disso? Então, notem, essas são as regras que dizem respeito à renúncia à prescrição. Ah, Paulo, e a renúncia à decadência? Já falei. Se for decadência legal, a renúncia a essa decadência legal é nula. Ô, Paulo, mas e se for aqui renúncia à decadência convencional? Aí, pessoal, como se trata de decadência convencional, que diz respeito a uma situação de vontade, a parte pode tranquilamente aqui renunciar a essa decadência legal, perdão, essa decadência não legal, desculpem, essa decadência convencional que beneficia essa pessoa. Beleza, gente? Então, atenção, decadência legal não pode ser objeto de renúncia, já a decadência convencional pode ser objeto de renúncia. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos ver agora o 210. O 210 diz que deve o juiz de ofício, ou seja, mesmo sem provocação, conhecer da decadência quando estabelecido por lei.
Então, notem, aqui a gente percebe que o Código Civil traz a decadência legal como uma matéria de ordem pública. E, nesse sentido, o juiz, uma vez identificando ali num processo a presença de decadência, ele deve reconhecer essa decadência, mesmo que ele não tenha sido provocado. Claro, desde que se trate de decadência legal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, atenção, pessoal. Atenção, atenção, atenção. Se nós estivermos aqui tratando de uma situação de decadência legal, o juiz deve reconhecer essa decadência legal de ofício, ou seja, independentemente de provocação da parte. Ah, Paulo, e se for decadência convencional? Gente, se for decadência convencional, se o juiz identificar aquela decadência convencional, vocês sabem como é que vai funcionar, gente? Se o juiz identificar a decadência convencional, se o juiz identificar que a decadência convencional, gente, ele não vai poder pronunciar de ofício. Ele não pode pronunciar sem que haja aqui, evidentemente, uma provocação da parte nesse sentido. Aí vocês sabem quem que entra em cena, gente? Entra em cena o meme do ET. O juiz vai ficar igual o ET nesse caso aqui. Ele vai falar assim: meu Deus, uma decadência convencional, me segura, eu quero declarar decadência convencional, mas eu não posso. Ele vai ter que ser segurado, por quê? Porque ele não pode declarar a decadência convencional. O juiz, gente, só pode declarar a decadência convencional se ele for provocado pela parte interessada nesse sentido. De ofício ele não pode. Ah, Paulo, e se for decadência legal? Se for decadência legal, ele pode pronunciá-la, inclusive, de ofício. Ah, Paulo, e me ajuda a lembrar. E se for uma situação de prescrição? O juiz pode reconhecer de ofício a existência de prescrição? Já falei com vocês, gente, sim. Hoje a legislação é expressa no sentido de que o juiz pode, de fato, sim, reconhecer de ofício a existência de prescrição. Agora, nos termos do artigo 10 do novo Código de Processo Civil, que nos traz o princípio da não surpresa, antes de reconhecer de ofício a decadência, perdão, decadência não, antes de o juiz reconhecer de ofício aqui a prescrição, ele deve oportunizar as partes se manifestarem sobre essa eventual ocorrência de prescrição. Até porque, como eu disse para vocês, gente, a prescrição pode ser objeto de renúncia. E se a parte prejudicada pela prescrição, perdão, prejudicada não, se a parte beneficiada pela prescrição, estou corrigindo, renunciar a essa prescrição, gente, o juiz não tem nada a ver com isso, que aquela cobrança prossiga. Deu para acompanhar meu raciocínio, gente? Bom demais? Podemos continuar? Podemos prosseguir? É isso aí, hein, gente? Aproveitei aqui e lembrei sobre também a figura da prescrição. Bom, gente, vocês gostaram em primeiro lugar aí do meme do ET, hein, gente? Olha só, o professor de vocês é um professor atualizado. Ah, mas por que você é atualizado, Paulo? Porque você está sempre estudando? Não, porque eu uso memes. Gente, é claro que eu estou sempre estudando, isso aqui é uma brincadeira, né? Mas também tento ser atualizado aí na linguagem de vocês, são pessoas mais jovens, não é isso? Não que eu esteja velho também não, acho que eu não estou tão velho não, mas muitas vezes eu estou falando para pessoas mais jovens do que eu, não é mesmo? Para finalizar aqui as disposições legais sobre decadência, atenção, gente. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Esse 211 complementa o que eu falei sobre o 210, gente. Vejam, decadência legal, o juiz deve conhecer de ofício? Deve. Decadência legal ele deve conhecer de ofício. Foi isso que eu falei, gente? Espero que sim. Decadência legal o juiz deve conhecer de ofício. Ah, Paulo, mas e a decadência convencional? Se for decadência convencional, a parte pode eventualmente alegar em qualquer grau de jurisdição. Mas o juiz não pode o quê? Ele não pode suprir a alegação, ele não pode declarar decadência convencional de ofício. Beleza? Tal como eu já vinha adiantando para vocês. Pessoal, observação aqui para o 211, que eu já expliquei para vocês em situação semelhante referente à prescrição. Sim, decadência pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, já estamos carecas de saber isso. Porém, pessoal, a decadência, se ela não tiver sido alegada nas instâncias ordinárias,
que são, via de regra, o primeiro e o segundo grau, não vai adiantar eu alegar pela primeira vez em recurso especial ou recurso extraordinário, que vão respectivamente para STJ e STF. Por quê? Porque, tal qual eu já tinha adiantado, nos termos da súmula 282 do STF, os recursos extremos devem ser objeto de pré-questionamento. A matéria discutida nos recursos extremos que vão aqui para STF e STJ já tem que ter sido previamente discutida antes. Logo, por mais que o 211 diga que na decadência convencional a parte é quem aproveita possa alegar em qualquer grau de jurisdição, fiquem atentos ao requisito do pré-questionamento. Paulo, ainda não estudei processo. O que é pré-questionamento? É a exigência de que, em recurso especial extraordinário, aqui em específico, tá, gente? Estou falando aqui das situações que são mais caras para nós no direito civil, no direito material que a gente está aqui estudando, e no direito processual civil. Nesses casos, gente, quando se vai ali, por exemplo, preparar um recurso especial que vai para o STJ ou o extraordinário que vai para o STF, a gente só pode cuidar de matérias que já tenham sido discutidas anteriormente, sob pena de o recurso especial ou extraordinário sequer ser conhecido, sob pena de ali o órgão judicante sequer adentrar na análise do mérito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Paulo, acabou? Não, gente, eu queria só comentar com vocês um caso exemplificativo de decadência convencional. Vocês querem ver um caso de decadência convencional, gente? Decadência legal nós temos vários. Deixa eu mostrar um aqui de decadência legal para vocês. Artigo, pessoal, 171. Coloquei 174 sem querer aqui. É 171 do Código Civil. Vejam, não é 171 não, desculpem. Vamos localizar aqui, pessoal. Agora falhou. É 178, já achei. Vejam, 178. É de 4 anos o prazo de decadência, que o artigo acabou falando expressamente que era de decadência, né? Para pleitear a anulação do negócio jurídico contado, no caso de coação do dia em que ela cessar, no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico, e no caso de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Esse 178 está tratando de um prazo decadencial e mais de um prazo de decadência legal. Aqui a lei está estabelecendo esse prazo. Beleza? Então vejam, esse 178 traz aqui um prazo, repito, de decadência legal. Mas vocês querem ver agora uma situação de decadência convencional, pessoal? É a situação disposta aqui no artigo 505 do Código Civil, que trata do chamado pacto de retrovenda. Só um minutinho, pessoal. Gente, esse ar-condicionado aqui às vezes me faz aqui ter um pigarrinho, mas vamos que vamos. O 505, ele cuida aqui de uma situação que é específica para algumas circunstâncias de contrato de compra e venda. Essa situação, quem já estudou aqui contrato sabe, quem ainda não estudou vai saber em breve, que é a circunstância da chamada retrovenda. Vamos ver o 505, gente. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Gente, a cláusula de retrovenda permite que seja fixado no contrato de compra e venda, depois de eu, por exemplo, vender alguma coisa, suponhamos que eu vendi aqui para o José o meu apartamento. Se nós ali pactuarmos uma cláusula de retrovenda, a gente pode estabelecer que depois de eu vender esse meu apartamento para o José, eu tenho ali até 3 anos para exercer um direito de recompra desse apartamento, para comprar ele de volta. Vejam, aqui nós temos um direito referente a uma situação que está subordinada a um prazo decadencial máximo de 3 anos. Gente, será que eu posso combinar com o José que eu vou ter aqui até 3 anos para comprar de volta? Posso. Será que a gente pode combinar que sejam 2 anos? Podemos combinar que sejam 2 anos. 1 ano, sim. 6 meses, sim. Aqui percebam que esse prazo decadencial para a recompra do bem, para essa retrovenda,
É um prazo, sim, de decadência, mas é um prazo de decadência convencional. É uma decadência que vai decorrer da vontade das partes em fixar aquele prazo específico. Interessante, hein, gente? Muito, muito, muito interessante. Com isso, meus caros, eu trabalhei todas as disposições legais sobre a figura da decadência e eu já tinha também trabalhado todas as disposições legais a respeito da figura da prescrição. Paulo, então acabou? Não, gente, ainda não acabou não, porque eu quero neste instante projetar aqui para os meus queridos alunos e para as minhas queridas alunas uma tabela que traz as principais diferenças entre prescrição e decadência e que vai servir, afinal de contas, inclusive para um propósito revisional. Sim, nós teremos oportunidade até de relembrar aqui algumas das situações que nós já havíamos discutido, ou hoje, ou, se for o caso, até mesmo nas nossas videoaulas anteriores. Então, a gente vai, então, ter uma tabela, Paulo? Sim, vamos ter uma tabela. Paulo, o que é tabela? Gente, tabela é muito simples. Tabela é o contrário, o antônimo de tá feia, tá? Tabela é porque tá bonita, tá feia é porque não tá bonita. Beleza, gente? Nossa Senhora, Paulo. Paulo, ainda bem que você é professor e que você é procurador, porque se você fosse sobreviver como uma pessoa que vivesse aqui de stand-up comedy, com certeza você iria passar seríssimas dificuldades, não é mesmo, Paulo? É, meus caros, é mais ou menos por aí, né? Que piada horrorosa, né? Essa aqui foi nível de Zorra Total, de tão ruim que ela é, não é mesmo? Mas vamos que vamos, gente. Piadas à parte, brincadeiras à parte. Eu acho que essa piada pode até ter tido graça na falta de graça dela, mas vamos que vamos. Vamos agora para a nossa tabela que eu preparei para vocês com muito carinho. Pessoal, vejam aqui a tabela então que eu preparei. Vamos lá. Gente, como eu já tinha dito para vocês, aqui a gente tem uma primeira assertiva que vai tratar exatamente do quê? Da distinção científica entre prescrição e decadência. Prescrição diz respeito a direitos subjetivos, já a decadência diz respeito a direitos potestativos. Isso aqui já foi exaustivamente explicado, inclusive um pouquinho nessa nossa aula de agora. Perfeito? Bom demais? Agora, gente, eu vou falar de algo que tem a ver com processo civil que eu ainda não tinha dito para os senhores e para as senhoras, mas não custa que a gente complementar agora. Eu acho até que eu comentei a questão da pretensão condenatória lá na prescrição, mas não tenho certeza não. Vou aproveitar para falar disso agora com vocês. Vamos lá, pessoal. Quando nós estamos estudando processo, nós aprendemos que existem certas espécies de sentença, certas espécies de provimento. E a gente aprende basicamente que, segundo a concepção clássica, são três as espécies. São o quê, pessoal? São ali as sentenças condenatórias, as sentenças constitutivas e as sentenças declaratórias. Outros autores hoje falam que a gente deve acrescentar mais duas figuras. São as sentenças executivas, lato sensu, e as sentenças mandamentais. Eu vou me focar aqui agora, gente, nas sentenças condenatórias e nas constitutivas. Vou falar um pouquinho das declaratórias também, viu, gente? As outras não nos interessam tanto agora. O que é uma sentença condenatória? É uma sentença pela qual alguém é condenado a fazer ou a deixar de fazer algo. E por que uma pessoa seria condenada a fazer ou a deixar de fazer algo, gente? Por um motivo muito simples, porque ela desrespeitou ali um direito de alguém. Pessoal, se houve o desrespeito a um direito de alguém, vocês haverão de convir que nós estamos falando exatamente de direitos subjetivos, não é isso? Logo, via de consequência, fica claro para nós que se ali nós estivermos diante de uma sentença condenatória, nós estaremos diante de uma situação que pode, em tese, desembocar em prescrição, gente. Por quê? Porque se a sentença condenatória diz respeito a uma situação que, por seu turno, tem relação com a violação de um direito, a gente está falando de um direito subjetivo, logo a gente está falando de prescrição. Já que quando a gente está falando de decadência, nós acabamos tendo perante nós situações constitutivas ou
desconstitutivas. Paulo, como assim? Eu explico, pessoal. Vou trazer aqui, primeiramente, a diferença entre aquilo que é constitutivo e aquilo que é declaratório. Meus caros, uma sentença declaratória, como o próprio nome diz, ela declara algo que já existe, ela declara algo que já se faz presente. Eu não tenho como declarar algo que ainda não se faz presente, tá? Se algo ainda não se fizer presente, eu tenho primeiro que constituir esse algo para que depois eu eventualmente declare. Então, notem, uma pretensão declaratória, eu já vou adiantar para vocês que ela não está sujeita nem a prazo prescricional nem decadencial. Querem um exemplo? Suponhamos que o senhor José não saiba quem que é o pai dele. Aí ele move contra uma determinada pessoa uma ação de investigação de paternidade. Uma vez se verificando que aquela pessoa contra quem se moveu a ação é o pai do José, haverá uma sentença declaratória de paternidade nesse caso. E saibam vocês, o reconhecimento aqui de filiação não está sujeito a prazo nem prescricional nem decadencial. Primeiro, porque diz respeito a um direito da personalidade. Os direitos da personalidade, como nós já falamos, são imprescritíveis. Segundo, porque isso aqui desemboca numa sentença declaratória. E a declaração a respeito da presença ou da ausência de algo não está subordinada nem a prazo prescricional, nem a prazo decadencial. Sobrou o que, gente? Sobrou a questão da sentença constitutiva ou desconstitutiva. Gente, a sentença constitutiva ou desconstitutiva, ela constitui algo ou desconstitui algo. E aqui eu digo para vocês o seguinte: os provimentos judiciais constitutivos estão subordinados a prazos decadenciais. Exemplo, tinha acabado de trazer para vocês o 178 do Código Civil, que diz que o negócio jurídico eivado de dolo é anulável no prazo decadencial de 4 anos, contados da celebração do negócio. Pessoal, a sentença que anula aquele negócio jurídico eivado de dolo é uma sentença desconstitutiva. Aquele negócio jurídico, ele estava lá, ele estava constituído. A partir do momento em que há anulação, ele vai ser desconstituído. Logo, nós chegamos à conclusão aqui, por um imperativo lógico, que o quê, pessoal? Que eventual provimento constitutivo ou desconstitutivo está subordinado a um prazo este de natureza decadencial. Deu para acompanhar, galera? Bom demais? Vamos lá então, hein, gente? Prescrição extingue o quê, hein? Prescrição extingue a pretensão. Agora, eu sempre faço observação. Alguns autores preferem dizer que a prescrição não extingue a pretensão, mas apenas a neutraliza. Não custa que a gente fazer essa devida observação. Já aqui, meus caros, a chamada decadência, uma vez presente, vai aqui implicar o quê, hein, pessoal? A decadência, uma vez presente, vai implicar a perda, a extinção do próprio direito. Perfeito? A gente já tinha aqui discutido isso em momentos anteriores. Perdão aqui pelo celular, viu, gente? Havia esquecido ele sem estar no silencioso. Vamos lá, pessoal. Isso aqui, ó, é dica tabajara, viu? Não costuma ajudar muito, não, mas não custa também eu falar. Normalmente, os prazos prescricionais são mais longos, tá? Mas cuidado, pode haver prazo prescricional, por exemplo, de 1 ano, pode, 2, de 3, pode. A gente já viu isso quando nós estávamos estudando especificamente os artigos 205 e 206. Já os prazos decadenciais, via de regra, são mais curtos. Mas cuidado, porque eles podem eventualmente ser longos. Sim, a gente acabou de ver aqui um prazo decadencial que é de 4 anos, tá? Essa dica aqui de duração do prazo, gente, ela pode te ajudar só naquela hora de extremo desespero, tá? Aquela hora em que você chega ali na situação da prova e fica mais perdido que azeitona em boca de banguela. Nesse caso, pode ser que essa dica ajuda, pode ser que ela ajude, pode. Mas que não falei, gente, se vocês forem usar aqui isso que eu destaquei agora, façam isso por sua conta e risco. Lembram do Silvio Santos no Show do Milhão, gente? Vocês se lembram? Vocês conheceram, aliás, o Show do Milhão? Era mais ou menos assim, quando ali a pessoa que estava ali sendo examinada no Show do Milhão ia cometer uma bobagem muito grande, o Silvio Santos ficava com pena e falava assim: você está certo disso? Gente, o Silvio Santos eu não sei imitar muito bem não, mas eu tento, tá? Eu tento, tá? Eu sei imitar melhor outras pessoas,
Tá? O Silvio Santos é bem mais ou menos. Mas ele falava assim, você está certo disso? Ou seja, você tem certeza dessa bobagem que você está querendo fazer? Está mais ou menos aqui. Você está certo de que você vai usar? Silvio Santos falava assim, posso perguntar? Né? Você está certo disso? Ele falava assim, por sua conta e risco, né? E aí ele realmente verificava se a resposta estava certa. Gente, se vocês forem usar isso aqui, que eu destaquei agora, que é a duração dos prazos prescricionais normalmente maior e decadencial normalmente menor, gente, isso aqui é por sua conta e risco, beleza? É igual falava o Silvio Santos. Por sua conta e risco, qual é a resposta certa? Aí o negócio ia lá para frente, né? Vamos que vamos, gente. Prescrição. Será que o juiz pode pronunciar de ofício? Sim. A gente viu que sim. No passado não era desse jeito. Mas depois que o Código Civil foi mudado e depois que o Código de Processo Civil de 73 foi mudado e o CPC de 2015 continuou com essa situação que tinha sido inaugurado no CPC de 73, hoje o juiz sim pode pronunciar a prescrição de ofício. Ah, Paulo, e a decadência? Aí eu falei com vocês. O juiz deve conhecer de ofício da decadência legal, mas não da decadência convencional. Decadência convencional, o juiz só pode conhecer dela se for devidamente provocado. Lembrem-se do meme do ET. Tranquilo, gente? Paulo, quando que a prescrição pode ser alegada? Como nós vimos, em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Mas fiquem ligados, já tinha dito, nos termos do que dispõe a súmula 282 do STF, seja no STF, seja no STJ, em sede de recursos extremos, que são os recursos extraordinário e especial, essa eventual prescrição só pode ser arguída caso tenha ocorrido pré-questionamento, caso essa discussão já tenha sido empreendida em momento anterior. Do contrário, o seu recurso extraordinário ou o seu recurso extraordinário ou o seu recurso especial, perdão, provavelmente vai tomar bomba. E aqui, gente, na decadência, a gente acabou de ver. Se for decadência convencional, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Mas aqui, evidentemente, também se aplica essa questão do pré-questionamento. Ah, Paulo, e se for decadência legal? Ué, gente, com muito mais razão, né? Se a decadência legal pode ser conhecida pelo juiz de ofício, obviamente a parte também pode, se for o caso, alegá-la, né, pessoal? Se o juiz pode se pronunciar sobre ela até sem alegação, com alegação ele pode se pronunciar sobre ela, inclusive com muito mais razão. Beleza? Essa observação aqui eu já trouxe no que diz respeito à prescrição, mas eu tinha esquecido de falar no que diz respeito à decadência. Pessoal, de quando começa a correr o prazo prescricional? Em princípio, o prazo prescricional começa a correr da violação do direito. Por quê? Porque quando violado o direito nasce a pretensão, e essa pretensão, gente, salvo alguma situação ali de impedimento, suspensão e etc. da prescrição. Se houver, então, o transcurso do prazo prescricional ali com inércia do credor, haverá aqui, evidentemente, a prescrição daquela pretensão. Beleza, gente? Exceção, coloquei aqui, teoria da accionata. Vamos chamar aqui para a câmera de novo para falar um pouquinho sobre essa teoria da accionata na prescrição, gente. Eu acho que eu ainda não falei dela, mas eu vou falar agora. Bom, pessoal, atenção. Como nós vimos, em princípio, nasce ali a pretensão com a violação do direito, não é isso? Em princípio, não. Na verdade, nasce com a violação do direito, a gente já viu. Agora, em princípio, agora sim eu estou falando corretamente, em princípio, com aqui o nascimento da pretensão, começa a correr o prazo prescricional. Perfeito, gente? Quando que nasce a pretensão? Com a violação do direito, e com essa violação do direito, então, começa a correr o prazo prescricional. Essa é a regra geral. Isso é o que a gente verifica na maior parte dos casos. Mas pode haver exceção, gente? Pode. E eu vou dizer para vocês uma exceção que é reconhecida na jurisprudência, inclusive na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Meus caros, pensem na seguinte situação. Parece que é piada, tá? Mas não é piada, viu, gente? Isso aqui é uma situação em que a gente ri, na verdade, é para não chorar. E aqui eu digo o seguinte para os senhores e para as senhoras. O caso, gente, eu vou falar para vocês agora. Uma pessoa, ela fez uma cirurgia na região abdominal, tá?
Isso ocorreu há muitos e muitos anos, tá? Foi na década de 80, tá? Essa pessoa fez essa cirurgia, aí de vez em quando ela voltava ali no médico reclamando de dores. Ela falava assim, nossa, tô com uma pontada aqui na barriga. O médico fala assim, fica tranquilo, isso aí são gases. Depois ele voltava e falava assim, nossa, essa pontada está incomodando mais. Não, fica tranquilo, isso aí são gases, tá? Ele voltava, o médico sempre falava que eram gases. Num dia, esse paciente resolve procurar uma outra opinião médica. E um outro médico, perplexo com o que estava acontecendo há 20 anos, você sabe o que ele faz? Ele submete aquele paciente a uma ressonância magnética. Na ressonância magnética, se descobre que aquelas pontadas, que aquele incômodo, que aquele mal-estar se davam pelo fato de o anterior médico, durante a cirurgia, ter esquecido ali no abdômen do paciente uma tesoura cirúrgica. Sim, pessoal, o outro médico tinha esquecido uma tesoura cirúrgica. Meus caros, será que é justo que num caso como esse a gente considere que o prazo pressional começou a correr lá da cirurgia, quando o primeiro médico esqueceu a tesoura cirúrgica no abdômen do paciente? Não, pessoal, isso não seria nem um pouco razoável, sobretudo do ponto de vista lógico. Porque vejam, o que o outro médico estava exatamente fazendo, aquele primeiro? Estava ali enrolando o paciente, provavelmente com a expectativa de que houvesse talvez uma prescrição, ou que esse paciente ali desistisse de investigar aquilo com mais profundidade. Pessoal, em situações como essa, o STJ entende aplicável uma teoria que é a chamada teoria da axionata. O STJ entende que em casos como esse, o prazo prescricional só começa a correr a partir do momento em que a pessoa prejudicada tem conhecimento da violação do direito. Vejam, na regra geral, a gente conta a prescrição da violação do direito. Quando se mostra aplicável a teoria da axionata, como nesse caso que eu listei, a gente conta que o início do prazo prescricional não da violação do direito, mas sim a partir da ciência da violação do direito. Paulo, mas isso não pode ser uma porta para que realmente a gente deixe sempre os prazos prescricionais na mão daquela pessoa que teve o direito violado? Gente, em tese, a gente poderia chegar a uma situação como essa, mas é exatamente por isso que nós só teremos a aplicabilidade da teoria da axionata em situações realmente excepcionalíssimas. Então vejam, como regra geral, a prescrição continua sendo contada do momento da violação do direito. Mas em situações excepcionalíssimas, como essa que eu listei, que envolve a situação do médico que esquece a tesoura cirúrgica no abdômen do paciente, aí existe proporcionalidade e razoabilidade suficientes para que nós consideremos que nessa hipótese o prazo prescricional só começaria a contar a partir da ciência por parte da pessoa prejudicada da ocorrência da violação do direito. Deu para acompanhar, pessoal? Bom demais? Perfeito? Então vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui para a nossa tabela para nós aqui finalizarmos, tudo bem? Então vamos lá. Então, notem, em princípio, o prazo prescricional começa a ser contado da violação do direito, a menos que a lei diga diferentemente, ou a menos, gente, que seja aplicável à teoria da axionata. Situação, né, teoria da axionata, em que o prazo prescricional se inicia, na verdade, do conhecimento da violação do direito. Beleza? Ah, Paulo, e quando que começa a correr o prazo decadencial? Gente, por óbvio, o prazo decadencial não vai correr da violação de direito, por uma razão simples, porque prazo decadencial não está sujeito à violação. Lembram, gente? Perdão, prazo decadencial não, desculpem. Na medida em que direito potestativo não está sujeito à violação, tá? Se o direito potestativo não está sujeito à violação, como que eu vou dizer que o prazo decadencial começa da violação do direito potestativo? Seria algo que não faria o menor sentido. E é por isso, pessoal, que aqui a gente diz que o prazo decadencial ele começa a ser contado do nascimento do direito potestativo. E quando que vai haver esse nascimento? Quando a lei disser que houve esse nascimento. Por exemplo, pessoal, no caso de negócio jurídico em que houve coação, o direito potestativo só nasce no momento em que a coação findar. E desse momento em que a coação findar, contam-se 4 anos de decadência para se buscar a anulação daquele negócio jurídico. Agora, se for, por exemplo, de um negócio jurídico eivado de dolo,
O prazo decadencial de 4 anos se conta da celebração do negócio jurídico. Então, vejam, nós vamos saber quando nasce o direito potestativo a partir de cada situação concreta minudenciada na lei. Beleza? Tranquilo? Pessoal, prescrição pode ser suspensa ou interrompida? Sim, naquelas situações que a gente estudou. Ah, Paulo, mas e a decadência pode ser suspensa, impedida ou interrompida? Aí a gente já viu, só em situações excepcionais definidas em lei. Não corre, por exemplo, decadência contra absolutamente incapazes. Beleza, gente? Ah, Paulo, e os prazos prescricionais? Gente, no Código Civil, os prazos prescricionais estão nos artigos 205 e 206. E no Código Civil, estão ali os prazos decadenciais nos demais artigos que não o 205 e o 206. Beleza? Mas atenção, gente, também podem aparecer prazos prescricionais na legislação especial? Podem e aparecem. Paulo, e também podem aparecer prazos decadenciais na legislação especial? Podem também e de fato aparecem. Então vejam, no Código Civil é mais ou menos até fácil a gente identificar aqui se o prazo é prescricional ou decadencial, basta ver onde esse prazo está. Agora, se for na legislação especial, não tem jeito. Aí a gente precisa de analisar a questão de acordo, meus caros, já disse para vocês, com a distinção científica entre prescrição e decadência. Qual que é essa distinção? Vou repetir provavelmente aqui pela última vez nessa videoaula. A prescrição diz respeito a direitos subjetivos, que são direitos passíveis de violação. Já a decadência diz respeito aos direitos potestativos, são direitos de se influir na esfera jurídica de outrem e, portanto, não são passíveis de violação. Vamos lá, pessoal, está quase acabando. Renúncia à prescrição pode acontecer? Pode. Ela pode ser expressa, pode ser até tácita, e ela não pode o quê? Ela não pode prejudicar terceiro. E atenção, ela só pode acontecer depois de a prescrição estar consumada. A gente já estudou isso, está lá no artigo 191 do Código Civil. Ah, Paulo, e a renúncia à decadência? Pessoal, nós já vimos, é nula a renúncia à decadência legal. Paulo, mas pode acontecer renúncia à decadência convencional? Aí pode. Beleza? Foi, aliás, o que a gente já estudou. E atenção, gente, para finalizar, na concepção clássica, eu coloquei aqui um cuidado de todo tamanho, inclusive com 3 exclamações. Por quê? Porque essa concepção clássica já está, como eu disse para você, superada. Na concepção clássica, a prescrição extinguia a ação e a decadência extinguia o direito. De novo, por que isso não prevalece mais? Porque o direito de ação ele é autônomo, ele tem índole constitucional, e a própria Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então vejam, se eu movo uma ação judicial referente à cobrança de uma dívida que está prescrita, gente, eu tenho direito de ação? Direito de ação eu tenho. O que eu não tenho é o quê? O que eu não tenho é a condição de exigir ali o cumprimento daquela obrigação. Logo, pessoal, falta exigibilidade e, uma vez aqui o juiz identificando a presente prescrição, ele pode, inclusive, declará-la de ofício, como nós vimos, né? Não sem antes intimar aqui o devedor, para que esse devedor eventualmente se manifeste no sentido, sei lá, de renunciar à prescrição ou algo do tipo. E dizia-se, né, a decadência extinguiu o direito. De novo, pessoal, essa concepção clássica não faz mais sentido hoje, mas não custa que eu explicar para vocês por quê. Porque ela pode eventualmente ser cobrada em prova. Fechou, pessoal? Com isso aqui, meus caros, nós encerramos este nosso curso sobre prescrição e decadência. Eu agradeço sobremaneira pelo carinho, pela atenção, pela compreensão dos senhores e das senhoras. Peço, por favor, olha só, gente, estou aprendendo. Peço, por favor, que vocês aqui se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deem um like no nosso vídeo, viu, pessoal? Isso ajuda a gente demais. Fechou, galera? Um grande abraço e até os nossos próximos encontros, gente. Valeu, 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 valeu.